sejam muito bem-vindos a mais um episódio do MCast, o podcast da Madaloso Corretora de Seguros, o seu podcast sobre o mercado de seguros. Hoje nós estamos aqui com o Dani, nosso diretor. Seja muito bem-vindo, Dani. Obrigado, Lolo. Um prazer estar aqui com vocês de novo. Vamos para mais um MCast. O prazer é meu. Eu sou a Heloísa Mungruel, sou a apresentadora do MCast e sou corretora de seguros. E hoje nós temos uma convidada super especial que há mais de 10 anos está no mercado de corretora de seguros. Ela, Priscila Fedalto. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui, uma honra e espero poder contribuir. Com certeza. Pri, vamos lá. A gente sempre começa, né, Dani, contando um pouquinho sobre a jornada, sobre a tua trajetória como corretora de seguros, como iniciou a sua carreira. Eu também sou corretora de seguros, então a gente pode compartilhar um pouquinho da nossa história, da nossa formação. Conta para nós como a Priscila iniciou no mercado de seguros. Então, meu pai tinha uma corretora de seguros que ele fundou aquela corretora em 84. Tinha uma carteira consolidada, clientes muito fiéis. E após o falecimento dele, em 2009, nós assumimos a corretora. Com um grande desafio de manter o padrão de qualidade, né, o padrão de atendimento, né, de qualidade não, de atendimento. Perfeito. Que ele tinha com os clientes, mas eu não quis assumir a corretora, né? Minha mãe, porque era o nosso sustento, né? Sim. Então minha mãe assumiu, minha mãe fez, né, se habilitou e continuou, e graças a Deus ela manteve aquele padrão de atendimento do meu pai e seguiu. Eu sempre gostei muito de música, eu sou jornalista, então eu tinha uma produtora e não queria saber da corretora. Até que eu fechei a produtora em 2014 e me aventurei. Falei para minha mãe, eu vou ficar aqui um mês, mas não se anime. No fim, esse um mês... Só vou conhecer um pouquinho. Esse um mês se transformou em 10 anos. Perfeito. E me apaixonei, né? Eu nunca mais saio desse ramo. E nesses 10 anos, eu fui cada vez mais, eu fui alimentando um desejo de crescimento, de expansão, mas na nossa corretora, a gente, praticamente 80% eram clientes de automóvel. Perfeito. Tínhamos um pouco de outros produtos, mas eu tinha uma vontade muito grande de aumentar a gama de produtos, não só de clientes, mas aumentar a gama de produtos até para poder atender os nossos clientes, a nossa carteira. Por exemplo, frota, transporte de carga, RC, responsabilidade civil. Seguros mais complexos, né? Exatamente. Porque exige mais... Exato. Exige mais conhecimento e mais estrutura, principalmente. E até que em 2021, o Fábio bateu na minha porta, veio me procurar com uma ideia maluca de fusão, que a gente foi muito resistente, tanto eu quanto a minha mãe. A gente se olhava e falava, meu Deus, sim, o Fábio tá doido. Né? O Fábio é meu amigo há mais de 20 anos. E também nos atendeu em seguradora. Mas ele veio com essa ideia. E nós não quisemos, nós dissemos não, fomos muito resistentes. Aí, de tanto ele insistir, nós viemos para Ponta Grossa, conhecer a matriz, né? Falamos, sem pretensão. Sem pretensão. Vamos conhecer. Como você começou a conhecer os seguros, né? É só um mês, é só uma visita e disso virou a sua carreira, né? Exatamente. Foi no mesmo... E viemos, conhecemos a matriz, conhecemos o Daniel, tivemos uma longa conversa com o Daniel. 5 horinhas, pelo menos, foram. Umas 5 horinhas. Aí nós voltamos mudas para Curitiba. A gente não conseguiu nem trocar duas palavras. Não conversaram sobre. Foi algo bem foi impactante. O que vamos fazer? Foi a virada de chave. Eu sou curioso com essa história. Ela já tinha me contado certa vez. Que, em qual momento que ela falou, tipo, poxa, pegaram a gente desprevenida. Perfeito, né? Dani. Porque são 5 horas, mesmo eu lembro da conversa, como se fosse hoje, 5 horas com ela e com a Yara, sobre o mercado, sobre como que está lá, como que está aqui, o que vocês podem agregar para a Madaloso, o que a Madaloso pode agregar para vocês.
E foi isso, realmente, daí a Pri conta, a gente foi muda porque pegou a gente, nossa, não esperavam por isso, eu acho. Não. Né? Exato. Então, por isso, a Pri hoje é nossa convidada, esse é um dos motivos que ela participou desse processo com a Madaloso, foram convidadas ela e a Yara, a Eldorado, que era a corretora fundada pelo pai da Pri, e hoje é um baita de um case de sucesso da Madaloso, e a gente traz aqui essas pessoas, esses cases que são importantes para a corretora e certamente nós somos importantes também para os profissionais que continuam lá e crescendo. A gente vai falar um pouco mais sobre isso hoje, né? Perfeito. Dani, e foi exatamente isso, né, Pri? Você falou, a gente criou uma resistência inicial, porque é uma grande transição. Você é uma empresária, tem a sua empresa, o seu negócio, a sua carteira, e, de repente, um novo cenário. Qual foi o momento, como o Dani falou, que você falou, nós precisamos ser Madaloso? O que houve, o que tocou você e a sua mãe de deixarem a operação de vocês, uma empresa familiar, de 2 mulheres, para pertencer, fazer uma fusão à Madaloso? Foi justamente essa vontade que que nós tínhamos, principalmente eu tinha muita vontade de crescer e principalmente nos produtos, poder oferecer outros produtos, e a estrutura, né? A estrutura que nós não estávamos conseguindo e não íamos conseguir ter, a estrutura técnica, a estrutura... Hoje, eu chego para os meus clientes, eu posso chegar com total segurança, total convicção e dizer, nós somos especialistas em todos os ramos. Porque eu tenho hoje um respaldo, uma estrutura técnica muito especializada. Tenho hoje, se não é a mais, é uma das seguradoras que tem a maior estrutura técnica, né? O maior time técnico. Sim. E também, né, todas as outras áreas, uma central própria de assistência e sinistro, uma tecnologia que não pode ser contestada. Tudo isso foi, né, quando a gente conheceu toda essa estrutura, conheceu a matriz, se deu conta de tudo que nós íamos ter para oferecer para os nossos clientes e a possibilidade de crescer, não teve como dizer não. Há um grande encantamento. Isso que foi 2021, né? É. De lá para cá, Sim. algumas coisas mudaram a mais, Sim. né, Pri? Isso eu acho muito interessante. 4 anos eu não considero muito tempo. Né? Meu filho tem 5 anos e ele não sabe ler, não sabe escrever. Então, eu acho que 4 anos é pouco tempo. Sim. Mas, de 4 anos para cá, a evolução que já teve a Madaloso em todos os sentidos, nas pessoas, na tecnologia, em tudo, foi uma coisa absurda. E eu sempre falo, já falei várias vezes isso para o Daniel, e essa evolução, né, hoje, uma corretora de referência, não só para os clientes, mas para as grandes seguradoras, nem os diretores comerciais, nem os executivos estão satisfeitos. Todos os dias tem eles fazem alguma melhoria, tanto as pequenas quanto as grandes. Então, isso torna cada vez mais uma corretora de referência. Porque nunca é uma corretora que não para. Perfeito. Ela não fica estagnada. Por isso que ela cresce tanto. Porque, né, nós temos uma preocupação, né, não só com as pessoas, com a estrutura da corretora, mas principalmente com o atendimento, a qualidade que a gente pode oferecer
para os nossos clientes. Com a entrega, né, Pri? Nós estávamos até falando, antes de iniciarmos o podcast, o quanto esse exemplo, essa referência, é um fator motivacional para nós que estamos na operação. Então, fazer parte dessa operação, eu lembro também, a primeira vez que eu fui conversar com o Dani, é um encantamento. Porque você tem a tua corretora, você participa de praticamente todos os processos, então você não consegue ter uma expertise direcionada a todos os produtos, porque é um processo muito longo, né, Dani? A gente fala até de comercializar seguros. É um processo extremamente que exige uma grande dedicação. Então, você ter a Madaloso, você ter a expertise de profissionais que você possa contar e ter o direcionamento de cada departamento é incrível, né, Dani? Como a Pri falou, de todos os dias a Madaloso estar implementando algo novo, a gente acaba entrando no mesmo direcionamento e na mesma entrega. Isso impacta tanto o corretor como o cliente. Não é, Dani? Eu acho que essa fase que a Madaloso está de fusão, nós fomos uma das primeiras corretoras, sim. Eu acho isso incrível, porque o corretor pequeno, não pequeno em volume, eu digo em empresa, em estrutura. Eu lembro a primeira vez que eu fui comercializar um seguro, Dani, falaram, nossa, Lolo, mas aqui temos um corretor que, nossa, ele faz toda a carteira. E ele anotava num papel de pão os dados dos clientes. Então, era um perfil dele, muito próximo, mas pouco profissional. Então, hoje, a gente ter essa grandeza do mercado de seguros, que é a entrega de tecnologia aliado a produtos, numa corretora que é referência, é incrível, né, Dani? Fazer parte desse processo, olhar o tamanho que está a Madaloso, essa entrega é incrível. A gente acaba aproveitando o MCast para fazer o nosso merchan aqui, né? Perfeito. Contando um pouquinho da corretora, trazendo corretores de sucesso. Na verdade, eu acho que tem uma palavrinha da Pri que faz todo sentido. A gente realmente é incansável, diariamente, buscando melhoria, entregando melhoria. O Fernando, que é o CTO da Madatec, né, que já fez o podcast aqui com a gente, ele tem a teoria, a gente caminha 200 metros por dia. A gente não faz uma maratona, não faz um Ironman, não é nada disso. A gente faz 200 metros por dia. Então, todo dia vem um botãozinho novo no sistema, vem uma facilidade para a área comercial, vem uma novidade para o cliente. Tá, mas novidade para o cliente no dia a dia do seguro? É uma boa mensageria, é você parar de mandar SMS e começar a mandar WhatsApp de forma automatizada com as informações do seguro. É um aplicativo. Nosso aplicativo ele mudou, que ele era... Todos os seguros dos clientes estavam, eles rodavam, né, de baixo para cima no celular. E nós fizemos ele lateral agora, na atualização. E são 16 mil usuários hoje. Então, ele é muito ativo, o aplicativo, e vem crescendo aí, diariamente o número de pessoas que baixam e utilizam ele para a gestão dos seguros. E nós recebemos de 3 clientes na atualização, é pouco, 3, mas foram 3 clientes que falaram, mas eu gostava que tivesse, que rodava para baixo, pudesse enxergar, tinha a forma de utilizar era melhor. A gente foi lá ontem entrou a nova versão onde você seleciona se você quer puxar para o lado ou para cima os cards, né, os seguros que você tem. Sim. Então, são detalhes, né? A gente brinca muito que Deus está nos detalhes, né? Eu acho que uma boa empresa está nos detalhes. Você está, em algum momento, você tem que estar pensando no que tem fricção no processo, seja para o corretor, seja para a área técnica ou seja para o cliente. A área técnica vai trabalhar melhor, vai ser mais produtiva, se ela vai te entregar cotação mais rápida, vai te entregar processo mais rápido, vai te entregar tudo de forma mais eficiente, se ela tiver um sistema, um processo bem desenhado, com bastante tecnologia. Hoje, nossa IA está muito, muito avançada, muitos itens que nós não conseguíamos ter informação de forma ágil. Hoje a IA busca rapidamente, além de todas as APIs, as conexões. Então, nosso sistema vem avançando muito rápido. Consequente, a gente fala tanto em sistema, né? Mas é isso. Nós, profissionais, nós seres humanos, nós precisamos, para que o teu negócio gire de forma sustentável, de um processo bem azeitado, de um processo sem fricção nenhuma. E isso é a tecnologia que traz para nós, corretores de seguros. Então, realmente, a gente está em busca da qualidade máxima. A gente não quer ser bom, a gente quer ser o que há de melhor. O que há de melhor é o melhor aplicativo, a melhor mensageria, os melhores custos para o cliente, o melhor atendimento de sinistro. Vou me estender só mais um pontinho agora. Ontem, a nossa superintendente, eu comentei com vocês um pouco antes sobre as mulheres, né? O Lolo, estava a Carol no MCast passado, agora a Pri, e eu falando sobre a Lorena, que é a nossa superintendente de área de sinistros.
e ela está entrando em um curso de legislação sobre um curso, uma pós, onde tem um custo elevado, e por iniciativa dela, ela falou, olha, eu vou fazer. Se a empresa puder me apoiar, a gente falou, claro, a gente vai te apoiar com toda a certeza, em 80% do custo nós vamos te apoiar para você fazer esse curso, que é 1 ano e meio de duração, sobre atendimento sinistro, mas já mais voltado à legislação, a realmente entender de forma jurídica, né, cada tratativa do sinistro. Então, esse tipo de evolução vem das pessoas, vem no sistema, vem dos profissionais, com o que a gente falou no nosso bate-papo passado, no MAD Academy, com conteúdos, posicionamento de um corretor. Tem muito o que evoluir ainda. Perfeito. E Dani, já é um espelhamento da liderança e da gestão da Madaloso, né? A Lorena querer realmente o imparável, o melhoria contínua. E isso é incrível, né? Esse impacto que todos têm durante o processo. Pri, então, falamos um pouco sobre os processos, sobre como funciona a Madaloso, qual foi o impacto na tua carteira de seguros. Você tinha X em produção e hoje você tem X, um exponencial gigantesco. Conte para nós como você sentiu esse impacto em volume, em atendimento, em entrega, em sinistro, que é um dos grandes desafios do corretor de seguros, fazer todo esse processo completo, e a Madaloso tem isso para a gente fazer essa fusão realmente que só dá resultados positivos. Conte para nós como foi a evolução da sua carteira. Bom, nós começamos... Posso falar em números? Claro. Pode, por favor. O mercado de seguros são números, né, Dani? No final das contas, clientes e números. A verdade, ela tem que se basear por resultado. Exato. Né? A gente não pode falar que não foi ótimo, mas foi ótimo e o resultado Quanto? disso, né? Exato. Então, nós quase quadruplicamos a nossa carteira, né? Em 4 anos isso, né? Em 4 anos. Então, nós começamos entramos na Madaloso com 2 milhões ano, e nós estamos com 7. Vamos terminar o ano, acredito que com 7 ou um pouco mais. Então, assim, foi um crescimento, um boom, né? Boom, sim. Que nós não imaginávamos, né? Em tão pouco tempo. Enfim, nós não tínhamos um valor, um número. E talvez, né, Pri, não subestimando o corretor que não tem toda a estrutura, mas talvez é uma visão que a gente não considera tão próxima quando a gente não tem todo o apoio, né? Todo esse backstage que transforma a operação. Então, acredito que é isso, né, Pri, que você está falando, que em pouco período vocês tiveram um grande crescimento, mas talvez não tivesse palpável como é agora, né? Não, com certeza não. E até no início, nós entramos em 2021, que ainda estava na pandemia. Teu primeiro ano foi ainda, dos 4, foi neutro, né? Vamos chamar assim. Foi. Até 1 ano e meio, eu diria ali, quase 2. Foi mais por conta da pandemia, que ainda, inclusive, estava meio híbrido, né? A própria matriz 2021. não podia... Né, estar no presencial. Ainda estava... Então, assim, eu mesma não ia até a filial, trabalhava em casa. Isso hoje, para mim, não funciona. Eu estou lá na filial todos os dias, desde cedo até o final do dia, porque eu vejo que é a forma que funciona e o nosso crescimento real foi a partir do momento que eu passei a estar lá todos os dias, né? Então, eu e a minha mãe, nós no início ali não íamos para a filial, então foi além de todo o processo, né, de transição. E na sequência eu tive a minha segunda filha, então também fiquei mais limitada ali, até a visita de cliente, enfim. Daí em 2023 foi realmente o início do nosso crescimento. Eu convidei minha prima, Fernanda, para entrar, né? Trouxe a Fernanda para Madaloso, ela entrou para o nosso time, né? Para compor ali a nossa operação, né? Então, ela chamei porque ela tem uma rede de relacionamento muito, muito grande e agregou demais. Ela tem uma empatia, ela tem uma
uma força, então ela, além dessa rede de relacionamentos, ela tem uma competência não só para a venda, mas também para o pós-venda. E ela está aí. A Pri certo dia falou, em 2023, ela tem uma pessoa que está me indicando muitos negócios, muito próxima, profissional, tal. Falou, poxa, o que a gente podia fazer diferente? Eu falei, poxa, ela é muito boa. Ela é muito boa. Ela é muito boa. Ela vende mais, muito simpática, tal, pá. Uma empatia enorme, as pessoas gostam dela, gostam de trabalhar. Então não fica pegando indicação dela. Vamos convidar ela para vir conversar aqui, trabalhar com a gente. Ela passou por todas. A gente tem uma área de compliance bem estruturada, passou por vários crivos, realmente a palavra é essa. Tem que passar por várias etapas. A gente é bem fechado o nosso modelo. Não é, como a gente diz, não se paga para entrar. É ao contrário. Você tem que passar numa seleção e as fusões, mais do que isso, a gente paga. Né? A gente paga. Nós colocamos um dinheiro na mesa e falamos, ó, cara, além de você ser convidada para fazer parte da Madaloso, você tem uma história, assim como a Priscila e a Yara, e isso tem um valor, né? Um valor financeiro. A gente não avalia exclusivamente uma carteira, né? Mas sim, você fala, não, tem um valor por isso, a gente faz uma avaliação, e é esse conjunto também que faz parte para que dê certo. Perfeito. Né? Porque, como você disse, só vem quem já está sólido. Não vem quem normalmente... alguém que está apertado, que está com dificuldade, não é o nosso público. Né? A gente não tem não é o nosso papel corrigir operações. Nosso papel é turbinar operações. Né? Pessoas com potencial como sair dos 2 milhões para os 7. Isso daí realmente... E eu vou atravessar uma pergunta. E eu comentei com a Pri esses dias. Eu falei, Pri, mais uns 3 anos, 4, tem que bater uns 15 milhões, né? E qual foi a tua resposta? Não vou nem responder. Não, essa é a minha meta até o final de 2026. Show. Então, isso é muito legal. E ela é alcançável. O que a gente precisa fazer juntos? O que eu preciso fazer, né, como CNPJ, como empresa do nosso lado aqui? As melhorias são diárias, mas o que nós temos que fazer para que a carteira que a Pri administra, a Yara administra, a Feira administra, vamos considerar que as 3 administram esses 15 milhões. O que nós precisamos fazer para chegar nesses 15 milhões? Né? O que a empresa tem que potencializar de área comercial, de produto, de tecnologia, de processos? Então, pelo que a gente vem conversando, a gente está no caminho certo e vamos em busca dos 15. Exato. Falando assim, né, parece fácil, né? Números grandes, números altos, em pouco tempo... Mas é uma luta diária. Uma grande dedicação. É uma grande dedicação, é estar lá na filial todos os dias, é visitar os clientes e mesmo com toda essa estrutura por trás, né, técnica... Não vem sozinho. Não vem sozinho. Pri, exato. Quando você estava contando um pouquinho sobre a sua história, eu fiquei aqui prestando atenção e você falou, no início eu não era presencial, então... eu não senti esse crescimento tão rápido e a partir do momento que eu comecei a fazer parte mais ainda da operação do dia a dia, eu senti que isso impactou. Você acha que é um grande diferencial? Hoje a gente tem, né, Dani, muitos atendimentos online, a gente sabe que funciona sim, né, é um novo cenário do mercado, mas como a Pri tem a visão do presencial, você acha que isso é um diferencial na tua forma de comercializar? Sim. Eu tenho muito a visão de que quando você fala ali, você manda um e-mail para o cliente, muitas empresas, muitos clientes que eu ligo, que eu prospecto, que não me conhecem muito bem, né? Manda um e-mail. Quando eu mando um e-mail, na maioria das vezes... não tenho retorno, ou tenho ali, manda uma cotação. Agora, quando eu visito o cliente, aí sim, ele vai conhecer a Priscila, ele vai conhecer a Madaloso, é diferente. É muito mais efetivo. Sim. E volta muito para o começo da nossa conversa. Sim. Quando meu pai faleceu, minha mãe e depois eu,
tivemos um desafio muito grande de manter o padrão de atendimento do meu pai, que era desde a venda, que ele fazia exatamente assim, presencialmente, ele sempre estava tomando um cafezinho com o cliente, e até o pós-venda. Hoje, com toda a estrutura que nós temos de sinistro, de regulação, de assistência, com toda a tecnologia, tanto a Priscila, corretora, mas a Madaloso, hoje, a Madaloso está no DNA da Madaloso, assim como estava no DNA da Eldorado e continua com a Priscila, continua com a Yara, essa pessoalidade, esse atendimento humanizado. Então, a tecnologia que nós temos não é para substituir o corretor, o trabalho do corretor. Muito pelo contrário. É um meio, é para agregar. É para você poder estar mais presencial com o seu cliente. Exatamente, é para agregar. Então, a nossa fusão foi, e o nosso crescimento, isso tudo foi para coroar toda a nossa história, toda a nossa, o nosso trabalho, o nosso empenho ao longo dos anos. Hoje temos a possibilidade de oferecer todos os ramos com esse conhecimento técnico e continuar com os nossos valores que vão de encontro com os mesmos valores da Madaloso. É muito legal a Pri falar sobre isso, porque toda fusão, ela envolve, novamente, uma corretora de sucesso. Né? Uma corretora com uma história, seja familiar ou entre sócios, uma corretora de sucesso que dá certo. E eu participo de 100% dos processos de fusão, que eu até fiz um vídeo há poucos dias atrás, foram mais de 25, eu acredito que ter em 30. Majoritariamente são empresas familiares, majoritariamente com uma história, e a gente sempre diz, a história não acaba, é um novo capítulo. Um livro, um novo capítulo não significa que a história para trás foi apagada. A história é história, ela está lá, ela continua dentro de cada um de nós, ela continua no mercado, continua. É um novo capítulo. Nesse novo capítulo, e nós levamos muito isso também, esse novo capítulo é um capítulo bonito, com melhorias. Você está dando um passo para frente. Você não está... E por isso que a gente entende que a fusão ela acaba sendo algo fundamental, né, na nossa operação para o crescimento inorgânico, porque também as pessoas continuam no negócio, isso tem tudo a ver com a gente, né? A gente quer prosperar o negócio, tanto nosso como das pessoas que estão no mercado e muitas vezes estão estagnados, por qualquer motivo. Não vão, são inúmeros os motivos, né? Mas independente disso, quando você faz a fusão, finaliza esse processo, novamente, isso é muito importante, é muito legal o que a Pri falou, que a história está lá, a Eldorado existiu, foi fundada, por isso que a gente faz tanta questão de falar, pô, conta a tua história, conta de onde veio, né? Os valores, né, Dani, que a gestão falou, que a Yara assumiu, pegou, tomou conta do negócio, né, sozinha na época, né? E depois veio a Pri, hoje tá aqui a Pri representando aí essa história bonita. Eu fico muito feliz também de ver esse case de sucesso da Pri, da Eldorado, da Yara, da Fê e da Madaloso. Dani, é o segundo podcast que nós fazemos com cases de sucesso falando sobre... Terceiro, na verdade. Terceiro. Cada um de um jeitinho, você já viu? Exato. Mas, Dani, algo em comum nos três me chamou a atenção e quero ver se você concorda comigo. A Carol, o Bruno e a Pri falaram sobre o atendimento pessoal, humanizado, próximo. Você acredita que esse formato, junto à tecnologia e à entrega da Madaloso, é realmente o pilar que talvez sustente a operação, que tenha esse diferencial de entrega de outras corretoras? Eu não vou comparar com outras, mas eu vou falar no que eu acredito aqui na Madaloso. Eu acredito que... eu vou voltar no tempo. Por que nós gostamos do crescimento inorgânico através de fusão? Porque são pessoas. A carteira é muito importante, pois ela traz uma estabilidade para a Madaloso, para quem está vindo. Isso basicamente, nós não saímos do zero. Isso pode ser de um grande valor, como de um valor de uma corretora ainda não de um grande porte. Mas o que faz a diferença são as pessoas.
Hoje, as compras que nós fazemos, elas não têm um valor agregado, no final da linha lá, muito grande. Por quê? Porque o valor está nas pessoas. As pessoas que falam, poxa, eu quero continuar no negócio. Por quê? Porque eu quero ir lá visitar meu cliente, e ele que faz só o seguro do automóvel comigo, ele tem um monte de empresa e eu sou a preferência dele. Ele gosta de mim, ele confia em mim, mas eu não consigo entregar um empresarial, um risco nomeado, um RC, garantia. Eu não tenho essa capacidade técnica e nem braço para isso. Então, eu acredito que a pessoalidade é o que faz toda a diferença. Não tem nada a ver com tecnologia isso. Nós temos, sim, alguns cases onde geram leads, negócios, que, né, de forma digital, rede social, mas isso não chega a 1% da produção dos negócios da Madaloso. Os outros 99% são de clientes, pessoalidade, visita, conversa, apresentação. Eu estava, há uma semana atrás, aqui em Ponta Grossa, com um dos clientes muito especiais para a Madaloso, que é a transportadora Primo, aqui de Ponta Grossa. Foi atendido pelo meu pai durante toda a história do meu pai aqui, como corretor de seguros. Hoje sou eu que atendo eles, eu junto com o Lucas atendemos todas as contas aí da transportadora Primo, o Edinho, que é um dos proprietários da empresa, senta com a gente, conversa. E é isso, eu sentei com ele semana passada, nós tratamos do início ao fim o seguro de vida de todos os colaboradores, pessoalidade do início ao fim. Lucas, transporte de carga com ele do início ao fim. Como que foi essa tratativa? Presencial, telefone, vídeo, como precisa, como o cliente quer, como ele pode, né? Então, um exemplo. Semana passada eu estava sexta-feira no Boticário. Como que foi uma visita no Boticário? Você pega o seu carro, você coloca uma camisa, senta, explica a sua empresa, mostra seus diferenciais e fala, gostaria de atendê-lo. Conta um pouquinho por que você está aqui, qual que é a tua história. O que é isso? É venda tradicional. Uhum. Só que, numa venda tradicional, a gente mostra que 100 mil clientes já confiam em mim, têm apólices contratadas. Está aqui o aplicativo que a tua empresa vai ter para acompanhar sinistro. Ah, mas ela só pode acompanhar sinistro por lá? Eu queria falar... Não. É algo a mais para você. Sinistro 24... Então, tudo que a gente tem só nos fortalece para a visita presencial. Porque no final das contas, o que vende posso fechar, ficou bom para você, parabéns pela sua escolha, né? Por confiar na Madaloso. A Madaloso quer te atender durante todo o período de vigência com excelência. Então, eu acredito que, voltando, né, respondendo, sem a menor dúvida, pessoalidade do início ao fim. Perfeito. Pri, quer acrescentar algo? Fique à vontade. Eu tenho um caso que ilustra muito isso, que... Foi uma transportadora que eu fiquei quase 2 anos prospectando, mandando e-mail, fazendo ligações, indo até eles, fazendo reuniões. Mas eles tinham um corretor que já atendia há mais de 10 anos e eles não queriam mudar, né? Eles ficaram muito receosos e resistentes ali. Mas de tanto a gente insistir, ir até eles. Fizemos muitas reuniões. Um dos nossos diretores comerciais, o Ivan, me acompanhava nas reuniões. Nós conseguimos apresentar uma condição comercial excelente. Nós reduzimos em mais de 40% a fatura deles mensal. Acrescida do conhecimento técnico, que nós melhoramos muito a operação deles, porque eles não tinham conhecimento das condições, da pólice deles, então tinha muita coisa ali que estava não errada, mas... Não tão esclarecido. Não tão esclarecido, e que nós levamos essa parte técnica, foi um grande diferencial também, mas também acrescido dessa visita, de estar ali presente. Hoje, quase 3 anos depois que eles estão conosco, eles nem cotam mais com outra corretora. Eles já fecham, porque hoje eles estão com uma dúvida. Eles ligam, eles já tiram a dúvida na hora. E se eles precisarem fazer uma reunião ali com qualquer departamento da transportadora, vocês podem vir aqui hoje, no final da tarde? Podemos. E nós estamos lá. Nós fazemos treinamentos, já fizemos 2 treinamentos com a equipe comercial
e com a equipe técnica deles. Que joia. Então, assim, isso não tem, não tem... É uma entrega além do esperado, é uma entrega né, além Dani? do esperado. Falando agora sobre o mercado de seguros, eu vejo nitidamente isso. E eu escutei um cara que eu sigo aí em redes sociais, um grande empresário, não é do mercado de seguros, mas ele fala algo que me marcou, que foi... Muita gente acha, em todo nicho, o cara que é bem sucedido trabalha menos. Ou seja, para o corretor de seguros também. Não, mas ele é... O que o cara sonha? Eu sonho em trabalhar menos. Eu sonho em ter uma carteira e que ela se renove sozinha, que eu tenha uma equipe e que tudo gire. É isso. E quanto menor você é, mais você quer isso. Você ainda não entendeu que quem faz girar a máquina é você. Claro, você não precisa mais atender toda a troca de para-brisa do seu cliente. Você não precisa mais atender todo o guincho, se você tiver uma equipe redondinha. 24 horas. Você não precisa mais entrar seguradora por seguradora e cotar... e cotar em todas as seguradoras. Não, então a tecnologia te ajuda, uma boa equipe te ajuda. E mais do que ajuda, ela pode se transformar em uma máquina de vendas. Mas sim, eu acabei de comentar, eu semana passada estava aqui com um cliente. Amigos meus me ligam e falam, Dani, quero o seguro do meu automóvel. Claro, na hora, vamos fazer, cara, me passa os dados. Automóvel, poxa, tem uma visita em uma grande conta, como eu comentei a semana passada também, né? Não, é só uma prospecção, mas uma visita. Boticário, vamos lá, poxa, linda conta, né? Uma das empresas aí mais importantes do país. Então, é isso. Você trabalha mais, na verdade, só que você trabalha de uma forma mais inteligente. Você trabalha de uma forma que a escala não quer dizer que você vai trabalhar menos. Quer dizer que você vai continuar fazendo negócios, mas o básico do dia a dia, da gestão da sua carteira de corretagem, ela sim vai fluir de uma forma ali que você não precisa. Tá? E isso envolve uma boa mensageria que vai chegar para você e para o cliente, né? Falando que deu certo a troca do para-brisa, falando que deu certo o chaveiro na residência, ou a cobertura da empresa. Então, tudo é uma questão de um desenho que transforme você, se transforme em um corretor mais eficiente. Mas é ilusão achar que vai trabalhar menos. Perfeito. Pri, executiva, mãe de 2, dona, né, de uma profissão, de uma carreira com um potencial enorme, uma visão de futuro enorme. Hoje, olhando a Pri e todo esse crescimento, como você faz ou como você tem esse equilíbrio entre vida pessoal, a gente entrando um pouquinho dele na vida pessoal, e também na profissional? Como você tem essa visão? Nós vemos até que a nova geração, né, Dani, acaba tendo muita dificuldade, às vezes, em conciliar esses dois patamares e pilares que eu, Lolo, acredito que são essenciais e complementares. Como que você encara, como que você tem essa visão, Pri? Bom, primeiro que eu não deixo de fazer nenhum dos dois com maestria, né? Modéstia à parte. Então, eu me entrego muito no trabalho, eu me dedico muito no trabalho, eu me jogo de cabeça no meu trabalho, e estou ali o dia todo, mas quando eu estou com os meus filhos, com meu marido, eu também me dedico, me entrego, me jogo de cabeça. Então, eu não posso ser meio ali, meio aqui, sabe? Eu acho que é esse um dos segredos de manter esse equilíbrio. Perfeito. Profissional e pessoal. E claro, né, Pri, em alguns momentos os pratinhos caem, como a gente fala, né, Dani? Eu acho que hoje, na internet, nas redes sociais, a gente leva muito esse exemplo da perfeição, e não é isso, né, Pri? Você encarar que em momentos você vai estar com uma maior dedicação, talvez, para o profissional, em outros mais para o pessoal, e encaixar esses dois. É isso, né, Pri? É o segredo de você equilibrar os pratos, mas ter a dedicação dos dois, amor aos dois. E isso é muito grandioso, né? Usando, né, como base isso que você falou, muitas vezes eu preciso trabalhar à noite, muitas vezes eu preciso ir numa apresentação do meu filho, levar minha filha ao médico. Então, existe até isso que é muito bom para mim, eu acho muito
muito maravilhoso na minha profissão, que eu tenho essa possibilidade, liberdade, sem deixar de lado a qualidade no meu trabalho, de poder ter esse tempo também para cuidar dos meus filhos. Então, acho que é isso essa é a forma que eu consigo conciliar essas minhas duas atribuições, minhas duas responsabilidades. E hoje eu tenho uma realização pessoal, uma realização profissional, e na Madaloso eu tenho uma realização também, além de profissional, financeira, mas sob uma outra ótica, uma ótica menos fria, menos materialista. Eu tenho a certeza que eu estou entregando para o meu cliente o melhor. Perfeito. Dani, você comentou comigo, né, sobre essa expectativa de crescimento imparável, melhoria contínua, e isso impacta diretamente nas vendas. Pri, como você encara o teu futuro na carreira? Nós falamos em alguns números que você tem esse objetivo em atingir, mas como a Pri se enxerga daqui 2, 3 anos, tanto no profissional quanto pessoal? Quais são os teus planos? Bom, além dos números, que eu tenho uma meta, mas não tem problema se passar. Mas eu estou sempre, assim, de 2 anos para cá, eu passei a me sentir muito segura a buscar grandes empresas. Claro, para mim, independente do cliente, são todos muito, muito importantes. Mas para atingir essas metas, esses grandes números, eu tenho essa segurança hoje como corretora, como Madaloso, que desde o início eu senti, mas como a corretora Priscila, eu tenho a segurança de chegar num cliente, numa grande empresa e atender essa grande empresa. Então, são as grandes contas que eu estou buscando, grandes parcerias, para poder alcançar, né, nos próximos 2, 3 anos, uma produção mais robusta. Falando um pouquinho sobre, realmente, produtos e segurança e levar grandes clientes e corporativo. Ontem, um corretor novo da Madaloso, não era do mercado, me chamou e fez alguns questionamentos. Falou, cara, o que você acha disso, daquilo? Como que eu devo? Olha, eu não acredito em fórmula, né? Eu acredito que cada um tem o seu jeitinho, cada um tem as suas estratégias comerciais. E eu acredito muito, novamente, pessoalidade. Então, na Madaloso, a gente vem desenvolvendo formas de abordagem. Dentro do Mada Academy, a gente vai trazer um pouco mais de conteúdo, cada vez mais sobre realmente vender com qualidade, vender bem a abordagem. Que a gente sempre comenta sobre o que fazemos e como fazemos, né? O como que é essa abordagem. O que é vender tecnicamente bem. O que eu faço? Eu vendo seguro de todos os produtos, tenho equipe técnica, o que eu faço. Como eu faço, cada um tem seu jeitinho. E eu acredito muito nisso. Mas segurança é um ponto-chave para qualquer consumidor te aceitar para passar pelo menos uma cotação. Você chegar para um cliente e pedir, posso cotar? Cara, isso é frio, isso é quadrado, isso é quase um pedido de favor. Vazio. É um favor. Não tem problema? Não tem problema. Mas defina uma estratégia para que ele queira fazer, para que ele queira te deixar participar de uma cotação. Pode ser do seguro em vida, pode ser do seguro residencial, pode ser do veículo, pode ser da empresa, o que for. Mas esse encantamento, essa segurança, ela vem com o tempo também. E foi o que eu falei ontem para esse corretor. Eu falei, cara, agora daqui para frente você precisa estar seguro. Seguro com o produto, seguro com a empresa, seguro com você levando isso para o mercado. Hoje, quando falam, qualquer amigo, meu círculo de amizades conversa comigo, sabe que é uma referência para tratar o tema de seguro. E eu me sinto muito seguro em tratar sobre isso. Só que isso você constrói, você sabe que
devido à tua equipe, você pode falar sobre qualquer coisa. Se você não souber, você vai armado, né? E eu falei para ele ontem, cara, eu não vou para reunião sozinho. Eu vou armado. Eu vou com o diretor, eu convido o Ivan, convido o Adrian, convido o Fábio, ligo para o departamento de frotas, ligo para o departamento de benefícios, pego todo antes. Por quê? Não tem por que eu trabalhar sozinho com uma equipe tão grande, técnica, que está do meu lado, que faz parte do meu time. Então, tudo isso te dá muita segurança. E o cliente sente isso. Né? E o cliente sente quando você está inseguro. Quando você só quer, deixa eu fazer, você deixa. Então, você já começa errado. Contra você mostrando para ele. Olha como funciona aqui, como funciona aquilo. Deixa eu entender o teu negócio. Né? Deixa eu entender o teu negócio, me conta um pouquinho mais. O Adrian estava numa visita em uma das filiais, há pouco tempo atrás, se eu não me engano foi em Cuiabá, e eles foram visitar um cliente e o Adrian viu, o Adrian é diretor da corretora, né, 14, 15 anos de empresa, e ele viu que tinha um folder ou estava em algum lugar, algo que o cliente ia esquiar. E o Adrian tinha ido esquiar já naquela estação e ele falou, você vai para, não sei se era Alpe de Huez, alguma coisa assim na França, ele falou, você vai para, já fui para lá. E o cara, na hora, já gerou vínculo, já conversou. E tudo isso já mostra... Por que você tem que esquiar? Pode ser, eu ando de bicicleta, não tem nada a ver com esquiar. Sim. Mas você tem que gerar um vínculo de alguma coisa, comercialmente, que não teve nada a ver com o seguro. E nessa eles já falaram sobre isso, já se conheceram. Isso não é uma estratégia de venda da Madaloso. É um vínculo, em vez de falar, posso cotar? Não, deixa que ele sabe por que você está lá. Perfeito. Então, essa segurança de a Pri hoje visita qualquer empresa e tem fechado grandes contas já, porque ela tem essa segurança, ele chega lá, eu chego lá e converso com ele sobre tudo, mas ele sabe que eu tô lá para cotar. É isso, né? E quando a gente traz isso para a pessoa física, para o dia a dia do corretor, a sensação tem que ser essa. Eu sei que ele é corretor. Então, todo mundo sabe que o Daniel é corretor de seguros. Desde sempre. Eu trabalho há 21 anos com isso. Eu sempre fui o corretor de seguros no meu Instagram, em todo lugar. Eu sou corretor de seguros, da Madaloso Seguros, tenho lá escrito, todo lugar. Uso crachá da empresa, uso camisa da empresa. Por quê? Porque as pessoas têm que saber o que eu faço. Mas isso não me rotula como uma pessoa que só fala sobre isso. Aí você chega da pessoa, você fala sobre bom restaurante, você fala sobre bicicleta, a venda você é uma sabe consequência, né? Mas ele sabe que você é corretor de seguros e todo mundo precisa do teu negócio. Então é muito mais você estar seguro para fazer tudo isso. E isso eu garanto. Dentro da Madaloso a gente passa essa segurança. Eu garanto isso. Se você não passa segurança, depende. Quem não sente essa segurança, depende de você se aprofundar um pouco mais. Por quê? Você olha teu sistema, olha as pessoas, olha o teu sinistro, olha toda aquela lista incontável que eu posso passar tempo contando aqui sobre o que você tem disponível para levar para o seu cliente. Depende de você saber vender, você estar seguro e com conhecimento sobre a tua empresa, né? Então, eu acho, novamente, que a venda presencial, levar para atingir os 15 milhões, é isso, estar seguro para fazer isso, que foram as palavras da Pri, que é fundamental. Vendedor inseguro, você já não quer. Você fala, não, cara, você não me passou segurança nem como pessoa, muito... Então, você tem que entender tecnicamente, tem que estar mostrando que você não tem que estar indo esquiar, não tem nada a ver com isso. Sim. Mas tem a ver com que você passe. Eu tô bem também. Quero te atender, mas eu também tô bem. Então, tudo isso são estratégias legais a gente pensar para chegar nos 15 milhões, né? Perfeito. Dani, nós falamos aqui, eu e a Pri, né? O Fabinho bateu a minha porta para fazermos uma fusão. Às vezes, quem está nos assistindo não tem esse conhecimento, Dani, como funciona a operação. Quem é o Fabinho que faz essa conexão entre corretores e a Madaloso? Explica para nós como funciona. E legal. Dani também, vi nas redes sociais que a Madaloso está no caminho de comunicação com esses corretores que querem fazer a fusão. Como que está esse processo, Dani? Legal. É importante falar sobre isso. É um momento que a gente está bem dedicado mesmo à expansão de forma calma, organizada. Quando a gente diz calma, realmente esse é o termo correto, né? Tem compliance muito estruturado para que dê certo todas as operações. Só desses vídeos, já vou contar um pouquinho do Fabinho, mas só desse vídeo dessas últimas 2 semanas foram mais de 100 contatos que nós recebemos. A gente afunila, normalmente isso chega realmente em 3, 4 operações que fazem sentido, que tem sinergia dos dois lados, né? Não só do nosso lado, né? Uma escolha para os dois lados. Fabinho, vamos lá, vamos contar um pouquinho. O Fabinho, ele ainda não participou, vai ter um momento dele conhecer. Fabinho é um queridão, né? Beijo, Fabinho. O Fabinho é nota 11, né? Nota 10. O Fabinho é o nosso grande Fabinho, diretor de M&A, fusões e aquisições.
já há 4 anos, aproximadamente 4 anos. Também diretor comercial, ele tem as 2 pastas com ele, mas ele fica com filiais que vem de fusão no primeiro ano, normalmente. Todo ano ele acompanha a operação, mão dada, cuida realmente de tudo. Toda a negociação, vai em cliente, ele tem um papel aí, diretor comercial, de que realmente, mão na massa, né? Não fica atrás de mesa em momento nenhum. Mas realmente são poucas filiais, porque ele tem essa grande dedicação, e no momento como esse, agora nesse último mês, que tem esse volume maior de conversas, reuniões, vídeos presencial com corretores do mercado que querem entender como funciona. Porque existem modelos e modelos no mercado de seguros, e o nosso ele é um modelo muito tradicional, onde nós não temos sócios, não somos uma franquia, não somos parceiros de corretores, ninguém distribui produção na Madaloso, então nossa produção é 100% Madaloso. Mas como funciona? Né? Então, de forma bem resumida, para a gente ter até no podcast isso, o nosso convite é para entender a operação, entender quanto custa a sua operação, quanto custa teu aluguel, quanto custa todo o teu negócio, né? Quanto você produz e qual é o teu potencial. Porque normalmente são pessoas, novamente, como a Pri, qual é o potencial? Né? Como Josinei e a Samara, de Campo Largo, como inúmeros, são mais de 20, quase 30 operações. Qual o potencial? É dobrar? É 50% a mais? Você vai chegar? Não vai chegar? E qual é o teu plano? Não, eu não tenho plano. Há 4 anos que eu estou aqui. Eu estou nesse mesmo... Mas eu tenho oportunidade, eu tenho cliente, eu sou benquisto, eu entendo tecnicamente, gostaria de entender mais, não tenho braço. Cada um tem uma dor. Né? Então, a gente entende tudo isso. E, obviamente, você tem, como eu disse no início, a gente faz um cheque. A palavra é essa, né? A gente faz um cheque para que seja um dos incentivos. Não é o maior incentivo. O maior incentivo vamos crescer. Uhum. Se hoje você vende 2, vamos vender 15. 15 não foi um número meu, né? Foi um número da Pri. Como o Bruno, ele não era do mercado de seguros e ele entrou, hoje vende 9, vai passar dos 9 esse ano, né? Em 3 anos. Qual é o potencial de cada corretor, de cada corretora? Né? Eu quero descobrir. Quem quer descobrir, quem quer dar um novo passo, quem quer conhecer algo novo, nós somos um bom modelo de negócio. Não estamos em teste, né? É um formato validado, é um formato de uma corretora tradicional de 93 anos, muito sólida. Novamente, não entra quem quer. Você precisa de um convite, precisa ter uma abordagem dos 2 lados, né? Tem que ter essa sinergia, porque são corretoras familiares, assim como a Madaloso. É uma empresa com uma governança muito estruturada hoje, mas não deixa de ser uma empresa familiar. Né? E as filiais também, né? Acabam sendo filiais, muitas delas, familiares, onde trabalha marido, mulher, filho, mais equipe de apoio, né, da filial. Isso é muito legal. A gente tem conseguido levar também uma continuidade. Muitas vezes empresas que não têm sucessão, né? Mas eu tenho mais 15 anos de trabalho. Uhum. Nós fizemos uma fusão com uma corretora que vai muito bem, Pato Branco. Né? O Paulo, se eu não me engano, tem 71 anos, 72. Ele tem pelo menos, tranquilamente, você conhece o Paulo, ele realmente tem a fórmula da juventude lá, entende tecnologia, tem muita prosperidade ainda, cresceu muito o negócio dele, o negócio da filial de Pato Branco. Então, acredito que tem inúmeras situações, não existe um porquê, qual é a pessoa correta, qual é o negócio. Cada um tem um momento. A Priscila e a Yara estavam em um momento, o Josinei estava em outro. Posso fazer, como disse, uma lista aqui, e cada um com uma dor. Uma dor do crescimento, uma dor do operacional, uma dor da DA muito alta. Poxa, eu tenho uma DA aqui que me come 70% da minha operação. Exatamente. Eu tenho um bom negócio, mas 70% da minha operação vai em custo para operar. Funcionário, aluguel, sistema, por aí vai. Né? A gente sabe que não é pouco o custo para você ter uma corretora estruturada, e para crescer, o custo sobe junto. Perfeito. Ou você está muito organizado com tecnologia, pessoas. Sim, hoje na Madaloso, uma operação do varejo entra numa esteira incrível para nós e para o corretor. Fala, cara, resolveu minha vida. Resolve para todo mundo. Posso crescer. Então, essa é a área de M&A. Esse é o Fabinho, que é o responsável por essas reuniões. Por mais que eu atue com ele em 100% dos fechamentos, mas durante grande parte do processo, ele que é o cara
que conhece a empresa do início ao fim e tem essa empatia que vocês duas conhecem. Perfeito. Dani, mais um podcast com uma mulher executiva que traz a delicadeza do universo feminino junto à força, essa dedicação. Eu acredito, Dani, que alguns anos atrás, talvez alguns anos mais que se passaram, o mercado segurador era mais masculino e a mulher foi ganhando esse espaço, né, Dani? Eu acho isso sensacional, de uma grandeza, é um produto muito específico que exige muita dedicação, estudo. E como Dani vê isso, né, Pri? É um prazer recebê-la hoje conosco aqui, executiva, mostrou como foi toda a sua trajetória, como é a sua dedicação, o seu dia a dia, esse equilíbrio da vida profissional com a pessoal. Como você vê, Dani, as mulheres presentes no mercado de seguros? Vamos lá. Toda a minha geração ela já foi pautada nesse normal. Vamos chamar a minha geração, Daniel. Eu sempre tive essa visão. Minha mãe sempre trabalhou. Eu vou falar uma das, porque você sentia outro, era um homem e uma mulher. Os dois maiores corretores que mais vendiam na Madaloso, na geração do meu pai, uma delas era a mulher, a Rosângela. Rosângela, ela vendia caminhões, seguros, que é hoje um dos pontos, dos produtos que a gente tem maior relevância, tanto no prêmio como em número de itens em nível nacional. E ela dominava a nossa região, aqui vendia muito seguro de caminhão, então ela sempre foi uma referência de corretora para mim, desde muito novo. Ela está na Madaloso certamente há mais de 30 anos. Então isso fez parte da minha vida, ver isso acontecendo naturalmente. Na Madaloso hoje, quando você entra na matriz, que tem quase 200 pessoas lá, majoritariamente eu posso considerar 70% são mulheres, né? Cargos, falei da Lorena, superintendente, Jéssica, superintendente. Então, em busca do diretoria. E tá ali. Você vai pegar quantos homens estão beliscando a diretoria? Hoje, na Madaloso, você tem um número bem menor do que mulheres. Então, se tornou natural porque é entrega. Profissionalismo. Falei da Lorena agora, desse tipo de atitude, de buscar mais, saber que está ali o caminho, saber que tem um plano de carreira, que sim, se eu já sou superintendente, o próximo passo é diretor. Será que eu consigo? Fato. Espero que sim. Né? E na próxima semana, né, Dani, teremos mais uma mulher conosco. Sem dúvida. Superintendente de vida, a Rosângela Spack, da Tóquio, aceitou nosso convite, vir até a Ponta Grossa, fazer esse bate-papo no MCast. Então, as mulheres são grande referência no mercado em inúmeros nichos, daí não exclusivamente no seguro. E no seguro é um fato, né? Ontem mesmo estava em bate-papo também com uma outra corretora do mercado, que é exclusiva do produto saúde, totalmente dedicada, ela é o pilar da venda da corretora deles. Então, tem inúmeras situações que hoje você vê que as mulheres têm um desempenho e que não é mais novidade, né? Eu não posso falar como se isso fosse, poxa, mas vocês estão vendo que elas estão... Não, ganhando espaço. Não é já... 70% da Madaloso, inúmeras empresas que a gente vai, cargos decisórios são tomados por mulheres. Eu acho isso incrível e a tendência me parece ser continuar aumentando esse percentual pelo dia a dia, se vê pela entrega mesmo, perfeito, né? Pelo cuidado, pela realmente... poxa, eu quero entregar mais, quero entregar melhor, quero pegar um por um, quero... E a gente recebe na corretora muitas solicitações de melhorias. Normal, a gente entrega todo dia, isso faz com que as pessoas queiram mais. Se tornem mais exigentes. Excelente, eu sempre falo, a gente recebe muito bem isso. E grande parte, majoritariamente, são os pedidos das mulheres. E se isso fosse assim, não fosse assado? Ótimo, vamos implantar. Então, você vê que é gente querendo melhorar. Né? Então, muito legal isso. A gente fica muito feliz. E semana que vem, como eu disse, já dei um spoiler, aí a gente já vai fazer 2 MCasts seguidos. A gente vai estar aí com a Rosângela, superintendente nacional da Tóquio Marine, Produto Vida. A gente está super dedicado a esse produto. Temos grande especialidade, uma carteira de milhares de clientes segurados pela Madaloso. E tenho certeza que a gente vai poder agregar bastante sobre esse tema também. E chegamos ao final de mais um MCast. Nós, Dani, percorremos diversos assuntos e é muito bacana. Toda vez que fazemos o MCast, a gente tem muito aprendizado, a gente tem divisão de experiências, histórias inspiradoras, cases de sucesso. E hoje, Pri, foi um prazer recebê-la. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui, contar um pouquinho também da minha história e
eu só tenho a agradecer e contar um pouquinho também sobre a história da minha mãe. Se não fosse ela, a gente não teria dado continuidade à corretora, não estaríamos aqui. Graças à dedicação dela, determinação, a garra dela. Então, se não fosse ela... Já quero conhecê-la. Manda um beijo pra ela, Pri. Um beijo, mãe. Eu não quero perder essa oportunidade de deixar, também falando sobre... Você me perguntou sobre as mulheres, né? Essa noite a minha filha não dormiu, nada, tá com febre. E a minha esposa passou a noite com ela acordada. A noite inteira. E a gente tava vendo... E eu também não consegui dormir bem, obviamente. E eu refleti umas 3h30, 4 horas da manhã que eu tava acordado ainda. Falei, meu Deus, acho que eu vou ficar aqui em Curitiba. Não dormi nada. E vou deixar que a Pri e a Lolo sigam lá. Porque pelo jeito, eu vou passar. E eu fiquei a noite inteira acordado também. E minha esposa, literalmente, com a Antônia no colo. Mas segundos depois, não deu um minuto, eu pensei, a Lolo e a Pri não cancelariam. Elas não cancelariam, elas não deixariam de ir para o compromisso, mesmo com as crianças acordadas a noite inteira. E na hora, mas foram segundos que eu caí na real. Eu falei, cara, é isso, você vai de qualquer jeito, você pode não ter dormido. E vindo pra cá, eu soube que nenhum dos filhos dormiu bem também, né? Tá todo, realmente... Dani, foi algo incomum hoje. Mas, Dani, vou te falar que é incrível essa sensibilidade, né? Você como diretor, um homem à frente da sua família, ter esse olhar também. Isso é incrível, porque hoje o mercado exige muito das mulheres, essa dedicação em casa. A gente quer ser a super-heroína em casa, né, para os nossos filhos. A gente quer estar presente no mercado de trabalho e isso realmente é uma grande dedicação. E você ter esse olhar, essa sensibilidade, e ainda bem que você veio, Dani, que é sempre um prazer estar com você. Eu realmente tenho, porque minha esposa é uma mãe maravilhosa, maravilhosa. Eu falo pra ela, olha, você é impecável. E daí isso muda quando somos pais. Não muda? Não, isso acrescenta muito na nossa vida, não é? Eu falo pra ela isso e eu levei isso pra empresa também. Falei pro meu irmão também, que é pai há pouco tempo. Falei, cara, a gente tinha que dar um mês a mais pras mães na licença maternidade. Perfeito. E ultimamente nasceu uma criançada na Madaloso e voltaram as executivas já voltando e trabalhando. Uma delas, a gerente de transporte, soube que foi meio-dia para casa, deu mamar, voltou, pro período da tarde trabalhar. A gente, cara, que isso, né? Tipo, cara, e eu falei para ela, tipo, isso foi grandioso. Grandioso, maravilhoso, sorrindo, com energia. E eu sei na minha casa como ter corrido. Eu sei quando meu Deus do céu, que põe, não dorme, cuida e vira à noite. Então, faz realmente você dar um valor diferente. Pri, nós como mães tem várias histórias, não é? Sim. Mas é muito bom compartilhar com vocês. Eu vou fazer o nosso fechamento e estou ansiosa já para o nosso próximo MCast. Obrigado. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje, a gente poder compartilhar um pouquinho sobre a operação da Madaloso Corretora, sobre os grandes cases do sucesso. E no próximo episódio vem muitas novidades por aí, sempre inovação, tecnologia, tudo que você precisa saber sobre o mercado segurador. Até a próxima!